pessoal do quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Aula 30 com a professora Maria Tereza. E o que estudaremos hoje? Sobre temperatura. Para isso, vamos organizar o nosso material básico, caderno, folhas, borracha, apontador, lápis e fazer a nossa anotação, colocando a data e o conteúdo. Temperatura. Um tempinho e já voltamos. Então, tudo certinho? Vamos iniciar a nossa aula relembrando a aula anterior. Sim, vocês estudaram problemas de multiplicação. Conheceram mais uma história do livro Problemas Boborildos, com a história do Rufus. Lembram que ele fez uma cama cheia com plantas carnívoras? Poxa, assim não dá, né? Então, vejam só. Vocês viram que eram várias plantas, várias cores, vários tipos de dentes, e precisaram fazer todas essas combinações para descobrir, então, qual foi o total de plantas carnívoras que foi na cama, não é mesmo? Fizeram um registro de duas maneiras diferentes, né? Então, esta foi a aula 29. E para hoje, o que temos? Sim, a história deste livro, Winnie e o Inverno. Vamos lá? A bruxinha Winnie olhou pela janela e tremeu. Seu jardim estava coberto de neve. Sua fonte estava coberta de neve. Pingentes de gelo se prendiam nos telhados. Estou cansada do inverno, Winnie falou. Wilbur passou pela portinhola. Suas patas estavam molhadas e seus bigodes congelados. Ele também estava cansado do inverno. De repente, Winnie teve uma ideia. Ela parou o que estava fazendo, pegou seu grande livro de feitiços e começou a ler com bastante atenção. Depois, ela vestiu o casaco de lã, o chapéu, as botas de neve, as luvas e o cachecol. Pegou sua varinha e foi até o jardim. Como Wilbur já tinha um casaco de pelos, saiu atrás dela. Ele pensou que algo emocionante pudesse acontecer e queria assistir. Winnie fechou os olhos, ficou na ponta dos pés, contou até 10, agitou sua varinha 5 vezes e algo mágico aconteceu. Bem em cima da casa da Winnie, o sol brilhava. O céu estava azul e toda a neve havia desaparecido. Não era mais inverno na casa da Winnie. Era um ensolarado dia de verão. Wilbur deitou-se sobre o sol e ronronou. Isso é ótimo, ele pensou. O verão é muito melhor que o inverno. Em todo o jardim, pequenos animais começaram a acordar. Eles estavam tirando seu soninho de inverno e acordaram bem mal-humorados. Eles chegaram ao jardim bocejando e sonolentos. Ainda é muito cedo para o verão, resmungaram. Queremos voltar a dormir. As flores estavam dormindo sob a neve, mas acordaram e começaram a crescer. Primeiro vieram as folhas,
e depois as flores. Mas o sol estava quente demais para elas, então começaram a murchar. Todas as lindas flores do jardim estavam morrendo. Winnie ficou preocupada. Os animais e as flores não haviam gostado do seu adorável verão. Ela pegou sua varinha, bateu o pé, fechou os olhos, contou até 10, agitou a varinha 5 vezes e... o sol desapareceu, o céu azul desapareceu e a neve começou a cair. Os animais voltaram para suas casas para terminar seu soninho de inverno. As flores voltaram para debaixo do solo para esperar pela primavera. Winnie e Wilbur foram para dentro de casa. Winnie preparou chocolate quente e bolinhos. Wilbur ganhou uma tigela de leite quentinho. Depois, Winnie se acomodou em sua cama. Wilbur se enrolou aos pés da cama e ronronou. Isso é quentinho e aconchegante, Winnie falou. O inverno também é muito bom. Então, gostaram dessa história? Muito bom, não é mesmo? Poxa, vemos ali que algumas estações apareceram aí nessa história. O inverno, a primavera, o verão, o outono. Poxa, não podemos mesmo ficar sem todas elas durante o ano. Então, precisamos acolher cada momento gostoso de cada uma delas, pois cada uma delas tem o seu charme. Bom, mas durante a história, a Winnie passou por algumas sensações, não é mesmo? Acompanhe lá. Ela experimentou temperaturas frias e quentes. Algumas temperaturas frias, como a neve, bigodes congelados, casaco, luvas e cachecol, chocolate quente. E temperaturas quentes, como o verão, dias ensolarados, deitar-se sob o sol e sorvete. Interessante. Vocês já sentiram essas sensações? De dias mais frios, de dias mais quentes, de alguns alimentos para dias frios, outros para dias quentes? Vejam lá na tela. Como podemos diferenciar, então, o frio do quente? Bom, podemos observar isso no clima, com as roupas que nós utilizamos. Temos roupas mais curtas, mais frescas para os dias quentes, assim como temos outras roupas específicas para os dias mais frios, como touca, luva, bota. E nos alimentos, como nós temos essa diferenciação? Sim, comemos saladas, sucos mais geladinhos, águas geladas, sorvetes nos dias mais quentes, mas nos dias frios, do que nós gostamos mesmo? Sim, de uma boa sopinha, não é mesmo? E no banho, como que a gente consegue diferenciar? Vejam só, lá na tela nós temos a seguinte imagem, lá do moço tomando banho e ao lado alguns círculos. Sim, quando nós queremos um banho mais quente, nós precisamos colocar então a marcação nos círculos maiores. E se queremos um banho mais frio, mais gelado, com a bolinha ali que está em branco. Bom, mas como será que em algumas situações a gente precisa saber da temperatura exata? Bom, vejam só, por exemplo, para ter certeza se alguém está com febre. Já passaram por isso, não é mesmo? Sim. Bom, o que é uma febrícula? Quando nós estamos num estado febril, ou seja, de 37,3 graus Celsius a 37,8 graus Celsius. E a febre? É quando você está acima de 37,8 graus Celsius. E febre alta a partir de 39 graus Celsius. Mas o que significa esta palavra? Graus Celsius. Vejam só, é uma unidade de medida.
E essa palavra Celsius é em homenagem a um estudioso. Bom, vejam só, nós temos aqui então uma escala que vai de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Então, nós podemos então dividir em 100 partes e cada parte é 1 grau. Nós podemos identificar então com a palavra ou com o símbolo, pois a temperatura é medida em graus Celsius. Bom, mas se ela é uma unidade de medida, qual é o instrumento que nós utilizamos? Vejam só, nós temos vários modelos desse instrumento. Você conhece algum deles? Ah, com certeza! Aquele que mede a sua temperatura quando você vai ao médico, não é mesmo? Nós temos aqui também aquele onde indica a temperatura da cidade, né, como está a temperatura na rua. Nós temos aquele também bem conhecido, quando seus familiares vão até a escola para retirar os kits, né? Então, as famílias acabam tendo que passar, antes de entrar na escola, por um dos funcionários, onde ele vai aferir a sua temperatura, utilizando, então, um daqueles instrumentos ali. E nós temos esse outro de rua bem grande aqui, bonito, né? E ele tem uma linha vermelha, vocês observaram isso? Por quê? Porque ele é um termômetro com mercúrio. O mercúrio é um líquido que quanto mais quente ele fica, então ele vai estar indicando ali que a temperatura está aumentando, certo? Bom, mas com todos esses conhecimentos, então, vamos verificar o que aconteceu. O Winnie estava com muito frio e achou que sua temperatura estava um pouco alta. Essa foi a medida da temperatura que o Winnie verificou no termômetro. Vamos ver mais de perto? Ah, sim! 38 graus Celsius. Será que ela realmente está com febre? Vamos lembrar então da informação dada anteriormente. Sim, a temperatura de Winnie estava acima de 37,8 graus Celsius. Essa foi a informação dada, né, anteriormente. Então, portanto, a Winnie estava com febre. E quando estamos com febre, temos que ir ao médico. Olha só, ela olhou pela janela e viu a neve cair. Qual dos termômetros poderia representar a temperatura naquele momento? Nós temos aqui 3 termômetros. Um com a medida de 40 graus Celsius, o segundo com 0 graus Celsius e o terceiro com 20 graus Celsius. Qual deles será que representa a temperatura naquele momento de neve? Tenho certeza que vocês sabem, não é mesmo? Sim, 0 graus Celsius. Por quê? Os outros dois estão representando temperaturas amenas e altas, né? Então, é o segundo termômetro que está representando a neve. Bom, mas a Winnie, nós vimos que ela não gosta do inverno. Então, como a Winnie gostava muito de calor, ficou imaginando um lindo dia ensolarado e bem quente. Ideal para brincar ao ar livre com seu melhor amigo, o Wilbur. Qual é o termômetro que melhor representa o dia ideal imaginado por Winnie? Será que é o primeiro termômetro com 40 graus Celsius? Será que é o segundo termômetro com 0 graus Celsius? Ou o terceiro com 20 graus Celsius? Deixarei um tempinho aí para você pensar e já voltamos.
qual desses termômetros representa o dia ideal para o Winnie? Vamos ver? Sim, o primeiro termômetro, com a temperatura de 40 graus Celsius. Mas qual é a diferença entre a temperatura que estava fazendo lá fora e a que o Winnie gostaria que estivesse fazendo? Observem lá na tela. Nós temos um termômetro registrando 40 graus Celsius, mas, na realidade, estava uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, acompanhe mais de pertinho aqui comigo. Então, vejam só. Eu trouxe aqui para indicarmos, com uma flechinha, a temperatura real, que era de 0 graus Celsius, e a temperatura ideal, que a Winnie gostaria que estivesse, de 40 graus Celsius. Bom, mas é uma diferença grande, não é mesmo? Esse termômetro, ele está numa escala de 10 em 10. Vocês me ajudam, então, a descobrir qual é essa diferença? Bom, de 0 a 10, 10. Do 10 ao 20, mais 10. Já são 20 graus de diferença. Mais 10 e mais 10. Totalizando, então, 40 graus de diferença entre a temperatura real e a temperatura ideal. Então, vamos ver juntos aqui na tela como ficou, então, o registro dessa diferença? Vejam só, marcamos aqui, então, as temperaturas e calculamos, então, a diferença de 0 até 40 graus Celsius. Então, descobrimos que a diferença é de 40 graus Celsius. Bom, vamos anotar? Qual é a diferença entre as temperaturas? Mas agora, as marcações estão diferentes. Acompanhem lá na tela. Nós temos a temperatura menor com 10 graus Celsius e a maior de 30 graus Celsius. Então, eu quero que vocês descubram, registrem aí no seu caderno qual é essa diferença. Já voltamos.
Então, vamos conferir? Qual é a diferença entre as temperaturas? Lembrando que a temperatura menor é de 10 graus Celsius e a maior indicada é de 30 graus Celsius. Como a nossa escala está de 10 em 10, do 10 ao 20 são 10 graus Celsius de diferença. Até chegarmos ao 30, mais 10 graus Celsius. Então, a diferença é de 20 graus Celsius. Muito bem. Outros problemas com temperatura. Na cidade de Curitiba, no dia 22 de maio, a temperatura máxima foi de 26 graus Celsius e a temperatura mínima foi de 14 graus Celsius. De quantos graus foi a diferença entre as duas temperaturas? Curitiba tem dessas, né? Bom, temperatura máxima, temperatura mínima. Eu trouxe aqui, então, uma reta numérica para nós descobrirmos, então, qual é essa diferença. Bom, vou marcar aqui, com este grampinho, a temperatura máxima do dia, 26 graus Celsius, e a temperatura mínima, 14 graus Celsius. Poxa, então, qual é essa diferença da temperatura mínima até a temperatura máxima do dia? Vamos acompanhar juntos? Então, a temperatura mínima que é o 14, para chegar no 15, uma unidade. Mais um 2, mais um 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a diferença entre a temperatura mínima e a máxima é de, vamos ver quais são as opções? Letra A, 12 graus Celsius. Letra B, 14 graus Celsius. Letra C, 22 graus Celsius. Ou letra D, 26. Isso mesmo, é a alternativa A. Nós fizemos juntos aqui, então, para descobrir qual é a diferença entre as temperaturas. Continuando, outro problema. Quando Tatiane levantou às 6 horas, a temperatura era de 19 graus Celsius. Ao meio-dia, já estava em 28 graus Celsius. Às 18 horas, o termômetro marcava 24 graus Celsius. E, às 22 horas, 20 graus Celsius. Bom, nesse dia teve muita variação de temperatura, não é mesmo? Vamos ver quais questões nós temos que resolver? Vamos lá! Em qual desses horários fez mais calor? Então, agora nós temos que retornar ao problema, ler atentamente para responder essa questão. Bom, se eu quero descobrir, então, qual é o horário que fez mais calor, significa que é a temperatura mais alta do dia. Bom, neste caso, a temperatura mais alta do dia foi ao meio-dia, pois já estava 28 graus Celsius. Muito bem, então a resposta é ao meio-dia. Próxima pergunta. Em qual horário a temperatura foi menor? Agora eu quero saber a temperatura mínima desse dia. Vamos ler novamente então o problema? Em qual horário foi a temperatura menor? Será que foi às 6 horas da manhã? Sabemos que ao meio-dia não pode ser. Será que foi às 18 horas? Ou às 22 horas? Sim, muito bem, às 6 horas, pois estava 19 graus Celsius. Próxima questão. Qual é a diferença de temperatura entre 6 horas e 18 horas? Vejam que hoje nós trouxemos várias situações que envolvem a diferença de temperatura, não é mesmo? Então, esta daqui já foi resolvida e agora eu trouxe para esta situação parte de uma outra reta numérica, certo? Então, nós temos aqui
só um pedacinho dessa reta, com a numeração 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Vamos marcar aqui, então, a temperatura mínima desse dia. Foi de 19 graus. Ou melhor, foi do horário das 6 horas da manhã. E às 18 horas estavam 24 graus. Qual é a diferença, então, entre essas temperaturas? Me ajudem aqui. Então, vamos lá. Partindo do 19. 1, 2, 3, 4, 5 graus Celsius. Essa é a diferença. Vamos conferir? Isso mesmo, 5 graus Celsius. Mais uma situação. Entre 18 horas e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? Bom, vamos analisar. Às 18 horas, o termômetro marcava 24 graus Celsius. E às 22 horas, 20 graus Celsius. O que aconteceu? Isso mesmo, a temperatura baixou. Outros problemas. A professora de Luana propôs uma tarefa para sua turma do 4º ano. Os estudantes deveriam pesquisar e anotar diariamente a temperatura mínima e a máxima de sua cidade, todos os dias, durante uma semana. Vamos observar algumas dessas anotações? Bom, a professora Luana, ela tinha estudantes de municípios diferentes. Então, vocês vão verificar que as anotações têm de 2 cidades. Vamos observar lá na tela. A Mariana pesquisou na internet e anotou as temperaturas em uma tabela. Como ela mora em Curitiba, ela marcou a temperatura da cidade onde ela mora. Já a Sandra, que estuda na mesma sala de Mariana, mas mora numa cidade vizinha, durante a semana ela registrou as seguintes temperaturas em sua cidade. Então, nós temos aqui um outro quadro com as temperaturas da cidade onde ela mora, que é a cidade de Fazenda Rio Grande. Mariana registrou, então, a temperatura de Curitiba. Olhando para este quadro, nós temos ali os dias da semana, nós temos a temperatura mínima e a temperatura máxima de cada um desses dias. Mas qual foi a maior temperatura da semana? Bom, olhando ali no quadro, então, encontramos 26 graus. Muito bem. Então, a maior temperatura foi na segunda-feira, com 26 graus. E qual foi a menor temperatura? Vamos observar? Provavelmente ela está ali na coluna da temperatura mínima. Vamos ver? Isso mesmo, no sábado. Então, a menor temperatura foi de 9 graus Celsius no sábado. Próxima pergunta. Quanto a temperatura variou nessa semana? Nós já vimos várias atividades hoje a esse respeito, não é mesmo? Então, acompanhe lá na tela. A variação de temperatura é o quanto a temperatura variou, considerando a medida maior e a medida menor em um intervalo de tempo. Vejam que nós trouxemos aqui novamente uma reta numérica e nós temos ali assinalados a temperatura mínima e a temperatura máxima. Eu darei um tempinho, então, para você descobrir qual é essa diferença. Já voltamos.
Então, vamos acompanhar aqui com a professora? Novamente, vamos usar então a nossa reta numérica que nós temos aqui e vamos marcar. Qual é mesmo a temperatura mínima? Sim, 9 graus Celsius. Então, vamos marcar aqui com um grampinho. E a temperatura máxima? 26. Vamos marcar aqui também. Qual foi a estratégia que você utilizou para descobrir essa diferença entre as temperaturas? Essa variação de temperatura, então, existem algumas delas. Nós podemos repetir a mesma que nós fizemos e depois irei apresentar outra ali na tela para vocês. Então, acompanhem aqui comigo. Se a temperatura mínima foi de 9 graus, até chegarmos à temperatura máxima, vamos fazer este caminho. Então, vamos lá. Pegar um outro aqui colorido, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, até chegarmos então na temperatura máxima, 17 graus Celsius. Mas o que isso significa mesmo? É a variação da temperatura. E a variação então da temperatura é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Bom, vamos acompanhar lá na tela então uma outra estratégia. O que nós fizemos aqui? Observando então a temperatura mínima de 9 graus, nós contamos ali a quantidade de mais 10 graus Celsius, chegando a 19 graus Celsius. Mais 1 grau Celsius já são 11. E o restante, então, temos mais 6 graus Celsius. Então, 10 mais 1, 11. Mais 6, 17 graus Celsius. Essa também é uma outra estratégia. Então, a variação é a diferença entre a temperatura maior e a menor. E também podemos fazer o registro utilizando o cálculo. Vejam só, 26 menos 9 igual a 17. Então, essa é a variação de temperatura em Curitiba. Bom, a Sandra, que mora em Fazenda Rio Grande, também fez o seu registro.
Vamos observar então esse quadro, lembrando que nós temos ali, de domingo a sábado, as temperaturas mínimas e as máximas de cada dia. Olhando para esse quadro, qual foi a maior temperatura da semana? Vamos olhar então ali na coluna máxima, a temperatura máxima. Vamos ver? Isso mesmo. A maior temperatura foi de 26 graus Celsius na segunda-feira. E qual foi a menor temperatura da semana? Então, vamos procurar ali na coluna das temperaturas mínimas. Vamos ver? Ah, sim! A menor temperatura foi de 8 graus Celsius no sábado. E quanto a temperatura variou nessa semana? Bom, se a temperatura mínima foi de 8 graus Celsius e a máxima foi de 26 graus Celsius, vamos fazer aqui na reta também? Bom, a temperatura mínima agora é de 8 e a máxima 26. Vamos verificar aqui então? Então, a partir do 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos verificar se é isso mesmo? Isso! A variação de temperatura em Fazenda Rio Grande foi de 18 graus Celsius. E como que a gente poderia representar essa variação diária utilizando gráficos? Observem lá na tela. Nós temos o primeiro gráfico com a variação de temperaturas em Curitiba e o segundo com a variação de temperaturas em Fazenda Rio Grande. Vejam que a variação agora é de dia por dia da semana, de domingo a sábado. Então, durante esse período, qual das cidades registrou em um único dia a maior variação de temperatura? O que nós temos que observar aqui? Qual destas barrinhas, então, está mais alta? Bom, observando o gráfico, então, da variação de temperaturas de Curitiba, nós vemos ali que nós temos duas barrinhas mais altas, com 13 graus Celsius, no domingo e na quarta. E em Fazenda Rio Grande, vamos ver? Também, a maior variação foi no domingo e na quarta-feira. Então, as duas apresentaram a mesma variação, de 13 graus Celsius no domingo e na quarta-feira. E a menor variação de temperaturas em um único dia? Vamos observar no gráfico? Bom, observando o gráfico de Curitiba, vemos que a menor variação foi no sábado, com 4 graus. E em Fazenda Rio Grande também foi no sábado, mas com 5 graus. Fazendo, então, essa comparação, 4 graus é menor. Então, Curitiba com variação de 4 graus Celsius no sábado. E agora, chamamos a professora Lucilene para o momento do nosso quiz. Olá, pessoal, tudo bem? Preparados para o nosso quiz? Nossas perguntinhas finais? Vamos lá, então? Primeira pergunta. Quais roupas e acessórios a bruxinha Winnie usou para se proteger do frio? Ela usou seu lindo vestido listrado de alcinhas e cachecol? Usou camiseta, calça e chinelos? Ou ela usou casaco de lã, chapéu, botas de neve, luvas e cachecol? Você se lembra lá do início da história? Tenho certeza que você se lembra. Olha só na imagem. Claro, ela usou casaco de lã, roupas pesadas porque estava muito frio. Próxima pergunta. No verão, estação do ano favorita de Winnie, as temperaturas ficam mais próximas de 10 graus Celsius, 30 graus Celsius ou 60 graus Celsius? 10 graus é muito frio. 60 acho que ela não ia aguentar, não é mesmo? 30 graus Celsius é a temperatura que a gente tem no verão, certo? Acertou tudo? Tenho certeza que sim. Vamos nos preparar então para finalizar a nossa aula.
Então, pessoal, o que aprendemos hoje? Que podemos medir temperaturas, que a unidade de medida é o grau Celsius, que variação de temperatura é a diferença entre a temperatura mais alta e a mais baixa, e que o inverno também é muito bom. Quanta coisa, não é mesmo? Bom, nossa aula chegou ao fim. Fiquem bem, pessoal, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau!